Pessoal, olha que legal agora o que vai rolar. Isso, agora que eu vou, mas é agora que eu vou demonstrar esse final. Ó, a colega já estava dando uma olhadinha na questão e percebeu, pô, tem R ali. Pô, tem R, o cara não me falou nada de raio. É assim que se faz. É assim que se faz, sempre acompanhando. É justamente o que vai acontecer agora. Para tu poder matar essa questão, eu vou conectar a matéria anterior com essa nova matéria. Aí tu vai ter toda a ferramental para matar essa questão da UFSC. Olha que legal. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Vou te provar por que ficar no carro. Lembra? Estavas molhado e pelado, em contato com o carro sem pneu, encostando no aço do carro, e raios caíram no carro e tu saiu ileso. Lembra dessa? Contei essa história pra vocês ou não? Não. Mas é verdade, tá? Filme é assim, o mocinho e o bandido. E aí o mocinho foge do bandido, o bandido super armado, e o mocinho sempre na merda, né? Aí ele vai, a roupa dele vai se cortando e vai se perdendo, muito bonito o mocinho. E de repente ele está nu. E está no ferro velho, já viram essa cena no filme? E aí começa a trovejar. Oh, raios, chuva, né? É sempre assim a atmosfera de filme, né? E o mocinho está quase morrendo. Nu. E aí o bandido vindo. E aí daqui a pouco ele não tem onde se esconder. E os carros do ferro velho estão lá. E começa a chuva e relâmpagos. O mocinho fica nu dentro do carro. O carro é um carro de ferro velho, não tem mais pneu, está em contato, o ferro está em contato com o chão. E ele bota a mão na parte interna da carroceria e fica tremendo, molhado, pelado, em contato com o material condutor, a carcaça do carro. E raios começam a cair no carro. Raios e mais raios. E o mocinho sai ileso. E isto não é um filme hollywoodiano, é fato. Certo? Hoje eu vou conseguir te provar matematicamente por que se tu estiver dentro, no interior de um corpo condutor, mesmo esse condutor, né, recebendo cargas elétricas, a pessoa que está na parte interna desse condutor fica ilesa. O nome desse fenômeno é conhecido como gaiola de Faraday. Por que esse fenômeno é conhecido como gaiola de Faraday? Porque Faraday, o cientista, né, que nós homenageamos na unidade de capacitância, descobriu isso matematicamente, raciocinou e percebeu que isso ocorreria, e para provar para o mundo, já que ninguém ia acreditar nessa historinha que eu acabei de contar, né, ele fez uma gaiola metálica, conectou a um para-raio e num dia de tempestade ficou lá dentro da gaiola, esperando vários raios atingirem a gaiola, e depois que a gaiola foi eletrizada diversas vezes por diversas descargas elétricas, ele saiu da gaiola ileso, mostrando que a ideia dele era verdadeira. Gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática são os nomes que se dá isso. Ou seja, num dia de tempestade, o melhor lugar para se estar é em algo metálico. Não adianta subir no pneu de borracha para ficar isolado, isso é cagada, é em um lugar metálico. Quanto mais metal em volta de ti e condutor, mais isolado tu está. Parece absurdo isso, né? Vamos entender por quê? Então vamos lá. Olha só, para te fazer entender a gaiola de Faraday, vamos imaginar uma esfera metálica. Uma esfera metálica, se ela é metálica, ela é condutora? E ela é bem fininha, tá? Uma casquinha bem fininha. Eu vou eletrizar ela positivamente. Quando ela fica eletrizada positivamente, as cargas ficam na superfície externa, né, gente? Ficam ali na parte externa, porque os iguais se repelem, ela quer ficar longe uma da outra, as cargas se estabilizam. E assim, ó, eu estou fazendo com poucas cargas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 carguinhas eu estou usando. Quando a gente vai analisar a realidade, são bilhões e bilhões de excessos de próton. Eu estou analisando alguns para não infartar, tudo bem? Vamos só analisar alguns. Quero ver, meu querido, eu quero descobrir como é que está o campo elétrico ali no meio, ó. Nós sabemos que a fórmula para calcular campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado, não é isso? Esta partícula carregada positivamente vai gerar campo para onde? Para baixo, todo mundo concorda? Carga positiva, o campo é de afastamento, né? E essa partícula aqui embaixo? Campo elétrico que é vetorial para cima. A da esquerda aponta para a direita, da direita aponta para a esquerda. Essa vai apontar para lá, enquanto a amiguinha dela vai empurrar o campo para cima. Essa aqui gera um campo para lá, enquanto a outra gera um campo. Tu concorda que o valor desse vetor é igual para todas? As cargas são iguais, é a carga elementar de um próton. As distâncias são iguais, é o próprio raio da esfera. Concorda comigo? Isto aqui é a constante eletrostática. Então cada maldito vetor daqueles que eu desenhei tem o mesmo módulo. Chique falar módulo, bonito. Então vocês concordam que esse vetor anula esse? Esse vetor anula esse? Qual é o campo elétrico resultante? Que loucura! Mesmo a esfera estando carregada, o campo elétrico lá no seu centro
é zero. Vou fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico do campo elétrico à medida que eu me afasto da esfera. E vou chamar de R o raio. Lá no centro deu quanto? Deu zero. Só está dando zero porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aí um vetor para cima anula o outro vetor para baixo. Tranquilo? Deu zero. Agora olha só, preciso da tua criatividade para tu visualizar isso aqui, ó. Eu vou pegar e vou analisar um pouco mais para a direita. Vou analisar aqui, ó. Beleza? Não é mais no centro. Tu concorda que essas partículas aqui se distanciaram e o campo elétrico delas fica menorzinho? Quando a distância aumenta, o campo elétrico diminui, não é isso? Essa aqui está um pouquinho maior, o campo elétrico está mais próximo. Tranquilo? Essas outras cargas se aproximou, não se aproximou? Então o vetor fica um pouco maior. Essa está mais próxima, o vetor fica um pouco maior. Aquela está mais próxima, o vetor fica um pouco maior. O que dá de perceber? Que esses vetores menores apontam mais para lá, não é isso? E são em número maior. Esses vetores maiores apontam no sentido oposto, mas são em número menor. Tem mais vetores menores para a direita e menos vetores maiores para a esquerda, mais para a esquerda. O que teu coração diz com a soma deles? Por incrível que pareça, cara, continua dando zero. Por quê? Esses todos diminuíram porque a distância ficou maior. Esses aqui aumentaram porque a distância ficou menor. Só que essa maioria de menores aponta mais para cá. Essa minoria de maiores aponta para lá. E a resultante dá? E aqui? E ali? Ali. Meu Deus! Em qualquer lugar no interior da esfera, o campo elétrico fica zero. Mas cuidado! Na realidade, existe uma esfera infinitamente fina aqui? Não. Se nós fôssemos olhar para uma esfera com uma certa espessura, nós veríamos que no interior dessa espessura, o campo elétrico já não é mais zero. Vamos imaginar aquele pontinho ali? Essa carga elétrica, ó, gera um campo para lá. Concorda comigo? Essa carga elétrica gera um campo oposto. Eles praticamente se anulam, porém todas as outras cargas geram campos que apontam para fora. Será que pode dar zero essa soma vetorial? Quer dizer que na casca o campo elétrico já não é zero, mas eu estou analisando a parte interna da casca. Aí ó, já não é mais zero. Quando estiver lá no interior da casca dá um certo valor no campo elétrico. Mas o mais legal é o que vai acontecer agora. Se eu for analisar fora da casca, meus amigos, se eu for analisar fora da casca, olha o que vai acontecer. Desencostei da casca. Essas cargas positivas, antes os campos dela estavam praticamente se anulando. Eles vão se anular agora? Quer dizer que comparando o campo elétrico lá dentro da casquinha e lá fora da casquinha, o campo elétrico aumentou ou diminuiu lá fora? Aumentou porque antes esses vetores estavam se cancelando, agora já não estão mais. Pasmem, o campo elétrico dobra de valor quando a gente desencosta da casca. Ele dobra, se aqui era 10, lá fora da casca passa a ser 20. E aí é claro, né? Agora que eu estou querendo medir o campo elétrico aqui fora, e eu sei que campo elétrico pode ser previsto por essa fórmula aqui, ó. Quando dobra a distância, divide por 4 o campo, triplica a distância, divide por 9, aí o campo elétrico cai drasticamente com a distância, lá no infinito vai ser zero. Quando eu olhei isso aqui, eu pensei, não, eu duvido. O senhor explicou? Ele não explicou assim com o vetor e tal, mas ele explicou isso e eu duvido. Deus jamais faria uma coisa dessa. Até parece que Deus ia criar algo na natureza que é assim, descontínuo. Olha, cara, é zero, de repente, toim, saltou para um valor. Aí, de repente, toim, dobra e começa a cair com o quadrado da distância. Eu não me incomodo com isso aqui, ó. Para mim, isso aqui parece como Deus. Isso aqui também. Agora, isso aqui, duvido, Deus não é assim. Totalmente bizarro, é zero, toim, agora triplicou, point. Mas quando eu fiz esse gráfico para vocês, inicialmente eu estava supondo que era uma esfera com a espessura, eu falei ainda, infinitamente fina. É porque é absolutamente fina. Existe uma esfera com a camada ali infinitamente fina? É possível construir algo com uma espessura infinitamente fina? Claro que não. Então, na verdade, gente, se nós fôssemos analisar uma esfera com uma certa espessura, ia ter um crescimento bonitinho daqui até aqui, nessa primeira metade.
Então vamos dizer que a espessura é essa aqui, ó. Aquele campo elétrico ali é bem no meio, tá vendo? Daqui até aqui ele vai aumentando bonitinho. E daqui até aqui ele também aumenta bonitinho. Certo? Mas aí como o gráfico ia ficar muito pior, a gente aqui no ensino médio finge que a esfera é infinitamente fina. Aí gera esse gráfico que parece anti-Deus. Porra, como assim? A natureza não pode ser assim. Certo? Mas em laboratório nós confirmamos que o campo elétrico na parte interna é zero. No interior da camada tem um certo valor. E na parte de fora dobra em relação a esse parte do meio da camada. E se não for uma esfera? Ótimo. Se não for uma esfera, as pequenas variações que vão ocorrer são absolutamente diminutas. E mesmo num carro não esférico, a gente pode considerar a blindagem eletrostática ocorrendo. E a prova disso são os diversos vídeos que vocês... Vai lá no YouTube e digita assim, ó, no Google. Arco elétrico, ou máquina de raio, ou descarga elétrica, alta voltagem, qualquer nome desses. E aí depois bota imagens. Vai ter um monte de raio, de máquinas, não sei o quê. Se tu for ver um videozinho desses, vai estar lá o pesquisador numa máquina que fabrica raio, a 100 mil volts, e ele sempre vai estar próximo dos raios, e ele sempre vai estar em volta de uma... Em volta dele sempre vai ter uma região metálica. E ele vai estar lá em contato com o metal, fazendo teste com raio. Ele faz isso diariamente e nunca tomou um choquinho. Certo? E não é perfeitamente esférica a gaiola dele. Às vezes ela é cilíndrica. E mesmo assim, o fato, esse estudo esférico ele é mais fácil para entender o que está acontecendo, entendeu? Mas quando a gente pega uma coisa toda torta e a gente vai analisar o campo elétrico lá dentro, também vai dar nulo. A distribuição de carga na superfície vai ser tal que ali o campo elétrico vai ser nulo, por incrível que pareça. Eu sei que está fora do carro, quando eu estiver pelo raio, Sim, vai choque. sim, a superfície externa tem campo elétrico. A superfície interna não. Por isso que eu falei que o mocinho, ele agarrava na parte de dentro do carro, pelado e molhado. O dedinho dele não pode ir para fora do carro, senão realmente pode ter carga elétrica. Eu vi um programa periférico que eu vi, que o cara fez essas coisas por dentro do carro. Sim. Aliás, pô, pena, hoje eu trouxe meu livro de física ali, porque eu vou ter prova na segunda-feira, vou ter uma estudadinha. Eu trouxe o meu livro, e no livro tem uma foto de um cara dentro de um carro, uma máquina dessa de raio, em cima do carro. O cara tá com o braço na janela, assim, ó, e tem um raio caindo no dentro do carro. E o cara tá lá dentro bem feliz. Isso é absolutamente seguro. Aliás, gente, avião, se não fosse seguro, cada voo de avião ia ser uma chacina. Tu acha que é avião? O raio não cai no avião? Tá? Então o raio toda hora bate no avião. Mas os equipamentos estão todos dentro da caixola de alumínio. Os caras estão todos lá lendo a revistinha dentro do alumínio que é condutor. Então o avião é uma puta de uma gaiola de Faraday. A galera tá sã e salva. Já aconteceu sim de raio derrubar avião. Mas por outros motivos. Né? A galera lá dentro não toma choque, mesmo quando o avião começa a tomar raio atrás de raio. Tranquilo? Ô galerinha, isso aqui... Fala, querido. Como é que é? O raio influencia alguma coisa na questão? Sim, é isso que eu vou chegar ainda estou migrando para essa explicação. Primeiro, eu queria lembrar a vocês, já que eu não tinha falado anteriormente, né, que na outra turma eu falei por acaso, eu não dei aula de gaiola de Faraday, mas eu comentei com eles a gaiola de Faraday, e vocês não tinham comentado, então eu fiz o comentário e já vou mostrar matematicamente por que acontece esse fenômeno. Aí depois eu vou conectar com o raio que está querendo. Ô galerinha, olha só, por que não é garantia ainda de que eu não vou tomar choque estando lá dentro? Porque apesar de não ter campo elétrico, pode ter diferença de potencial, né? Se uma região tiver com 100 volts e uma outra região com 20 volts, pode ter uma diferença de potencial e pode ter corrente elétrica passando por mim. Eu vou ter que analisar não só o campo elétrico, mas também o potencial elétrico. É isso que eu vou fazer agora. Aqui do lado, eu vou fazer o gráfico da voltagem com a distância. Só que não se esqueçam, voltagem é uma grandeza escalar, não é? Não revisamos lá que voltagem vem de energia? Esta partícula positiva gera uma voltagem positiva ou negativa aqui no centro? Na fórmula não tem menos lá na frente, né? Então se a carga é positiva, a voltagem fica... Se a carga é negativa, isso a gente até discutiu para a prova e tudo, né? Então, ó, voltagem positiva. E essa aqui? E ali? Então quando eu for somar as várias voltagens, vai dar zero? Não, né? São números positivos que somados vão dar um resultado positivo. Então aqui eu já sei que não é zero, vai dar um certo valor. Lá no centro da esfera, a voltagem não é zero, dá um certo valor que eu não sei quanto é, porque eu não conheço
isso as cargas nem a distância. Agora atenção, esse ponto aqui, o que aconteceu com o potencial gerado por essas três partículas? Aumentou ou diminuiu? Por que aumentou? Porque a distância diminuiu. Quando a distância diminui, é só olhar pela fórmula, o valor aumenta. Porém, o que aconteceu com os potenciais gerados por todas essas outras? As distâncias não aumentaram? Os potenciais das outras diminuiu. Adivinha o que acontece quando eu somar os potenciais que aumentaram com os potenciais que diminuíram? Continua dando? Não é mais zero. Por que antes dava zero, gente? Porque era uma grandeza vetorial, uma setinha anulava a outra, uma setinha aponta para um lado e para o outro. Agora, tu tinha acabado de me confessar que o potencial gerado aqui no centro era positivo. Era positivo? Era positivo. E somando os números positivos não dava zero. Tanto que eu não marquei no zero. Beleza? Quando eu mudei a posição que eu estava analisando, nós percebemos que algumas distâncias diminuíram, então os valores para o potencial dessas partículas aumentaram. Porém, outras distâncias aumentaram, então os potenciais dessas partículas, se alguns dos números aumentaram e outros dos números diminuíram, quando eu for somar, é isso que eu queria, que no teu coração tu percebesse, pode dar o mesmo resultado de fato. Eu não tenho como te confirmar, certo? Tem que ter um pouco de confiança em mim, porque lá na universidade tu vai para o laboratório e tu confirma isso que eu estou te dizendo, mas isso exige tempo e recursos, e as turmas têm 20 pessoas na hora de ir para o laboratório. Imagina, cada turma de vocês teria que ser separadas em 3 ou 4 equipes. Nós íamos gastar meses para fazer a experiência, certo? É por isso que no ensino médio às vezes é inviável tu fazer uma experiência. Mas no teu coração é aceitável e dizer que aqui o potencial aumentou e diminuiu e portanto dá o mesmo valor que esse? É razoável isso? Aqui, ali, lá, em qualquer lugar, porque algumas distâncias diminuem, só que as outras aumentam. Essa mudança se compensa de tal forma que o potencial fora do centro continua dando sempre o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, até chegar no raio, né? Só que depois que eu cheguei no raio da esfera, tu concorda que quando eu saio da esfera, a distância só aumenta agora? Né? Quanto mais para longe eu vou, me afastei de todas as cargas, concorda comigo? Aí eu posso voltar a olhar para a fórmula, K vezes Q sobre D. Só que cuidado, se eu dobro a distância, diminui 2 só, gente. Cadê o ao quadrado para tu falar 4, pô? O ao quadrado era no campo elétrico. Triplica a distância. Diminui 3 vezes só, porque não está o ao quadrado. O potencial elétrico vai cair tão drasticamente quanto o campo elétrico? Não, vai cair mais suavemente, ó. Tá percebendo que a queda é mais suave que essa? Claro, né? Uma tem o ao quadrado, a outra não. Agora está confirmado. Qual é o campo elétrico no interior de um condutor carregado? Zero. E o potencial? Constante. Então se eu estou aqui dentro, uma mão aqui, um pé ali, tem forças elétricas atuando em mim? Não, porque o campo é zero. Tem diferença de potencial da minha mão para o meu pé? Não, porque o potencial é constante. Tem um porquê uma corrente elétrica percorreu meu corpo? Não. Pode estar molhado e pelado, pode encostar no metal aqui, ó, não dá nada. Melhor lugar do mundo para se estar em tempestade qual é mesmo? O avião ou qualquer outra coisa metálica, condutora. Por exemplo, um carro que não seja de fibra. Um carro metálico. E amigo, pode curtir, fica ali e torce para que o raio caia. Porque se o raio cair, tu vai ter uma experiência incrível. Tu nunca mais na vida vai ver um raio tão próximo. E é inofensivo. Tanto que o Faraday fez isso, se enfiou numa gaiola, e isso é conhecido hoje como gaiola. O fato de o campo elétrico ser nulo e o potencial ser constante. Ou chama de gaiola de Faraday, ou lembra de blindagem eletrostática. Ô professor, só não falou do raio ainda. Mas foi exatamente que nem a outra turma. Foi exatamente aqui que eu cheguei. Ó, hoje nós voltamos a falar dessa ideia aqui, né? O que é isso? Capacitância. Eu acabei de te demonstrar que a voltagem para uma esfera pode ser determinada por essa fórmula, não é isso? Não é? Só que essa distância eu posso chamar de
distância da partícula até o centro, não é isso? É o raio. Então, peraí, a fórmula ficou V igual a K vezes Q sobre R. R de quê? Mas se é V e é V, isola numa? Vai ficar assim, ó. No lugar do V eu vou colocar K vezes Q. Corta Q com Q. Divisão de fração é a primeira? Eu pergunto a vocês. Do que depende a capacitância de uma esfera? Como a constante eletrostática é uma constante, depende só do... Uma esfera que tem o dobro do raio da outra, tem o dobro da capacitância. Com aquela última relaçãozinha, vai dar de matar a questão da UFSC. Certo? Então essa ideia que nós desenvolvemos aqui, e essa ideia que nós acabamos de ver aqui, essas duas formuletas, vocês vão matar a questão da UFSC. E a aula que vem eu começo com ela. Por isso que é teu dever fazer ela, senão tu vai perder o início da aula que vem. Ó, bonita a tua pergunta, garota. Ó, o que eu poderia garantir a vocês é que tinha essa fórmula aqui e tinha essa aqui. Agora aquela ali, o aluno é que talvez tivesse que montar. Até seria legal eu pegar o formulário daquele ano e conferir isso, mas eu acredito que não tivesse aquela fórmula. Ah, porque aqui, ó, boa pergunta, amiga, porque ficou assim, ó, 1 sobre K sobre R, aí ficou uma divisão de fração. A primeira fração é 1 sobre 1, vezes o inverso da segunda, R sobre K. Divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda. Não é reto, é hipérbole equilátera, né? Porque quando a gente olha uma equação de primeiro grau, dá a sensação de que vai ser reta, mas é uma equação irracional, o x está na parte de baixo. É o gráfico 1 sobre x. Aí fica o hipérbole equilátera. Ó, galera, se te afirmarem assim, ó, a capacitância de uma esfera carregada depende exclusivamente do raio. Não porque o cara pode botar a borracha dentro da esfera e vai mudar o carro, certo? Agora, uma esfera preenchida com ar, uma esfera metálica preenchida com ar, a sua capacitância depende só do raio. Aí sim, porque ele já disse que não vai mexer no meio. Ótima pergunta, valeu. Galerinha, daqui a pouquinho estamos de volta para a última, saideira.